noite, irmãos. Bom, hoje nós estamos aqui para estudar mais uma lição da nossa revista que vem falando dos 10 mandamentos e hoje nós estamos estudando a lição 8, que traz como tema adúlteros e adultério na balança de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado por este momento, por esta grande oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de estar estudando a Tua palavra. Pai, peço a Tua orientação, discernimento, sabedoria e unção para falar, ó Deus, de um tema tão importante, que o Senhor possa nos abençoar e que a Tua palavra, que este estudo possa promover em nós transformação. Que a Tua palavra, Deus, venha nos libertar, venha nos curar, venha nos orientar, venha nos abençoar, venha nos confrontar. E que nós possamos, ó Deus, caminhar na Tua direção, sendo obediente aos Teus mandamentos. E assim colher os frutos que o Senhor promete na Tua palavra do decorrer da obediência. Nós oramos desde já, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente vai falar então adúlteros e adultério na balança de Deus. Eu trouxe até aqui uma balancinha para a gente poder estar ilustrando. Olha que bonitinha. Balança de Deus. Mas quando se o autor fala assim, balança de Deus, me dá a entender que existe uma outra balança, não é verdade? E existe mesmo, olha, é a balança dos homens. Então, se existe a balança de Deus, é porque existe a balança também dos homens. E ao decorrer desse estudo, a gente vai ver coisas muito interessantes acerca disso. Bom, o que é pecado, né? Vamos destacar isso aqui já de uma vez. Eu achei umas definições muito interessantes no hebraico, no grego, em latim e no nosso dicionário, né? No Aurélio. Então, eu coloquei aqui que eu acho que vale muito a pena nós destacarmos o que é pecado. Mas antes disso, vamos nos atentar aqui. A gente vai falar de adultério, o nosso texto base está lá em Êxodo 20:14, que é um versículo muito pequeno e diz, não adulterarás. É a ordem que Deus dá. Nesse capítulo, o Senhor vem dando as instruções, vem dando as ordens, e no versículo 14, ele é enfático quando diz, não adulterarás. Então, essa é a ordem e é sobre isso que nós vamos estudar. Então, o que é pecado? Em hebraico, a palavra pecado é shatá, da raiz shet, que significa errar o alvo, mudar de direção. Então, vamos gravar isso, né? Então, pecado é errar o alvo, é mudar de direção, é sair da rota, que no grego a palavra é amartia, que significa exatamente isso, sair da rota. Então, eu estou indo numa direção, de repente, desviei. Isso é pecado. Em latim, é peccare, que em seu uso primitivo significa fazer passo em falso, perder o pé, portanto, cair. Então, essas são todas as definições aí de pecado. E no dicionário no popular, em suma, o que a gente conhece, é a desobediência a qualquer norma ou preceito, falta, erro. Bom, então, se Deus dá uma ordem, e aqui a gente está dizendo, né, que é a desobediência a um preceito, a uma ordem, a uma norma, então aquele que não obedece comete pecado, tá certo? E aí, logo aqui na introdução, né, o autor vai discorrer entre muitas coisas para que servem as normas de lei. E ele fala uma coisa muito interessante. Vamos imaginar a nossa sociedade sem regras, sem leis. Como é que seria? Seria uma total bagunça, né? Terra sem lei. Imagina isso. A gente já tendo leis, às vezes quando elas não funcionam, já é uma situação muito difícil. Imagina se não tivesse lei nenhuma. Nós viveríamos como animais, né? E a situação seria muito pior do que já se vê hoje. Não é isso? Então, as leis são importantes. A gente já viu em outras lições, a gente já vem falando sobre isso desde o início desse estudo, dessa revista, né? Que os 10 mandamentos, eles não foram criados com o objetivo de nos punir, mas pelo contrário, com o objetivo de nos proteger, de nos poupar das graves consequências que o pecado traz. Não é isso? E aqui eu até coloquei, né, aqui para proteger, para orientar, para organizar, para agir com justiça, tanto para culpados quanto para inocentes. Então, para isso servem as normas. Não é mesmo? Por exemplo, e o mais assim, o autor até faz um destaque sobre isso, que as pessoas, né, os seres humanos, eles estão mais propensos e mais preocupados em ser obediente às leis da natureza. Por quê? Porque a
consequência é mais visível. Então, eu sei que se eu pular de um prédio de 10 alturas, no mínimo eu vou me quebrar todo, né? Só por um milagre eu não vou morrer. Então eu não pulo, eu obedeço. Lá está escrito assim, não se aproxime, não pule. Numa cachoeira. Tem aqueles mais ousados que pulam, mas pagam às vezes com a própria vida, não é mesmo? Mas normalmente, em geral, a gente não faz, porque sabe que tem consequência. Ninguém coloca uma mão num fio de alta tensão, porque sabe que vai levar um choque, pode morrer eletrocutado. Não é mesmo? Então, são consequências e nós, aqui, da lei da natureza, nós costumamos respeitar. E por que o homem ainda tem tanta dificuldade em respeitar, em obedecer às leis de Deus? Se lá em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E que morte é essa? Pode ser a morte física, mas também pode ser a morte espiritual, o que é muito pior e que as pessoas não se dão conta. Porque a morte física, é a questão da natureza, como a gente está falando, né? As pessoas temem muito mais, infelizmente, a morte do corpo do que a morte da alma. Não é mesmo? Eu não coloco a mão num fio de alta tensão porque eu sei que vou morrer. Eu não quero morrer, né? Eu não quero, ninguém quer. Agora, eu não me preocupo em adulterar, em mentir, em fazer tantas outras coisas, porque eu não percebo que estou morrendo espiritualmente. E morte é essa que as consequências são realmente gravíssimas. E como é terrível a morte espiritual. Como é terrível. Então, quando falamos de pecado, né, é comum nos perguntarmos, nos pegarmos fazendo questionamentos a Deus ou mesmo pensamentos do tipo. Não sei se você já passou por já teve essa experiência, eu imagino que sim, né? De olhar para alguém que trabalha, que tem uma empresa, você sabe que essa pessoa é extremamente desonesta nos negócios dela, que tudo ela é envolvida com falcatrua, mas ainda assim você olha para essa pessoa e vê ela prosperando. Parece que cada falcatrua que ela faz, mais dinheiro ela ganha, mais rica ela fica, e aí você se pergunta, meu Deus, por quê? Por quê? Olha, e aí você olha para a vida de um crente fiel, que anda na presença de Deus, uma pessoa íntegra, e você fica às vezes fazendo aquela comparação. Por que alguém que faz tanta coisa errada, que age assim, que age assado, prospera, tem uma vida boa e se dá muito bem, e aquele que é fiel, que procura uma vida justa, íntegra, parece que só sofre, que não vai para frente, que não consegue. E muitas das vezes a gente se pega fazendo esses questionamentos, não é mesmo? E aí o autor traz algo que é para a gente pensar. E ele diz assim, qual é a resposta de Deus para esse questionamento? E agora eu quero chamar a sua atenção. Imagine Deus dizendo para você assim, quando você pergunta essas coisas. Já pensou, filho meu, se eu não fosse paciente com você, se eu lhe punisse imediatamente após o seu pecado? Nossa, que coisa dura. Imagina a gente olhando e dizendo assim, não, o fulano dirigiu bêbado, por que não morre? Por que matou, dirigiu bêbado, causou um acidente, matou pessoas inocentes que estavam ali fazendo tudo certinho e ele mesmo ficou vivo? Que injustiça! A gente gosta de fazer essas coisas, né? De julgar já, nossa, que injustiça, era ele que deveria ter morrido. Mas por que a gente pensa assim? Antes da gente exemplificar aqui, vamos ler o Salmo 103, alguns versículos do Salmo 103 nós vamos ler. Deixa eu só tentar abrir aqui. Salmo 103, vamos ler primeiro aqui, o versículo 3 e o versículo 4, que diz assim, é ele que perdoa todos os seus pecados, cura... Opa, calma aí que saiu. Calma aí. Deixa eu só botar aqui novamente, porque saiu aqui. Então vamos ler aqui, Salmo 103, versículos 3 e 4. Diz assim,
É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e de compaixão. Agora vamos lá no versículo 8, que diz assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Agora vamos olhar os versículos 13 e 14, que diz assim: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Que salmo lindo! Eu amo esse texto porque ele demonstra de forma muito clara o grande amor de Deus, a sua bondade, a sua graça e a sua misericórdia que está sobre a nossa vida. E aqui ele diz o quanto ele é muito paciente, muito misericordioso. E aí eu entendo, eu consigo enxergar que a mesma paciência, a mesma misericórdia que está estendida para mim, está estendida para o outro também, né? Para aquele que eu julgo que está né, indo além, que está pecando demasiadamente. Quando eu fico ali apontando, eu olho e falo: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque ai de mim se não fosse a misericórdia de Deus, a paciência de Deus. A única diferença do outro para mim, que ele ainda não conhece essa misericórdia, ele ainda não se arrependeu, ele ainda não foi alcançado por essa graça. Mas a bondade de Deus e a sua misericórdia está estendida a todos, né? E a gente vai falar, e quando a gente fala assim, porque a gente fica nessa coisa do julgamento, mas fulano isso, porque, né, esse pecado, a gente está falando de balança, não é mesmo? Ó, coloquei aqui, né, balança de Deus, balança dos homens. E aí, eu trouxe uma coisa pra gente exemplificar. Olha só, deixa eu colocar aqui. Como a gente está falando de adultério, do tema, né? Eu trouxe esse pacotinho aqui de biscoito. Vamos imaginar esse aqui, ó, o tamanho do pecado. Grande, né? Chama muita atenção, não é mesmo? Então, isso aqui é uma coisa grandiosa. Todo mundo olha, fica muito exposto, causa grande escândalo, isso é verdade, né? Os estragos são terríveis, né? Porque o adultério, a gente vai ver mais pra frente, que ele não destrói somente o adulto, ele destrói a sua família, ele compromete o relacionamento com os filhos, ele destrói uma segunda família. Então, o estrago é realmente grandioso. Mas eu trouxe aqui também, olha, mentira. Veja se todo mundo consegue ler. Ó, mentira. Diferente do tamanho, né? Olha, vamos botar um do outro só pra gente ter uma noção. Nossa, aqui tá o adultério. Olha o tamanho disso, gente, é imenso, né? E olha, uma mentira. Sabe aquela quando alguém chama no portão e que manda o filho dizer que não está? Então, vamos fazer de conta que é essa mentira aqui, ó. Mas a Bíblia diz que o pai da mentira é quem? O diabo. Então, errei o alvo, né? Mentira é pecado. Mas esse aqui causa mais estrago. É certo dizer isso, né? O pecado traz consequência. Todo pecado traz consequência. Mas aqui, como a gente falou, ó, na balança de Deus, agora eu vou colocar aqui em cima, só pra gente... Eu vou botar e vou mostrar pra vocês o peso desse pacotinho aqui. Vê se os irmãos conseguem ver, ó. Mais ou menos, né? Ali 240 gramas. Esse pacote aqui. Aí vamos colocar agora a mentira, que é bem menor. Ó, vamos colocar assim. Bem menorzinha. Não é que deu o mesmo peso? Como pode, né? Algo tão grande e algo tão pequeno ter o mesmo peso. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer? Que diante dos homens, os pecados, eles têm sim consequências diferentes, algumas mais danosas do que outras. Mas diante de Deus, pecado é pecado. E todos vão ser tratados de igual modo. Por que nós precisamos nos atentar para isso? Porque às vezes nós focamos tanto em determinada situação e nós temos tanto
dificuldade de lidar com algumas coisas, ou a gente vigia tanto para não cometer determinados pecados, mas deixamos a porta totalmente aberta para cometer coisas que aparentemente não fazem diferença aqui, mas têm peso e medidas eternas e iguais, idênticas. E quando a aparente falta de punição que nos faz questionar, vale lembrar que a dor da culpa e o tormento na consciência é a pior das punições. Nada se compara a um deitar tranquilo e uma consciência limpa e em paz. Quando você olhar para o outro e dizer assim, nossa, mas ele vive uma vida pecaminosa, tá lá, ó, trai o marido, trai a esposa e ninguém descobre e ele não é punido, parece que a vida dele é muito melhor do que a minha ou de qualquer outra pessoa. Lembre-se, a pior punição que o pecado traz é o peso da culpa, é a consciência pesada, é a falta de paz. Nada se compara a deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, sabendo que a vida é íntegra, que tem uma vida reta diante de Deus. Nada se compara. Não queira nunca passar por isso ou se coloque no lugar de quem vive. E aí eu digo agora para você, de repente, que carrega o peso ainda da culpa de um pecado não confessado. A palavra de Deus lá em Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. A coisa mais linda da graça, da palavra de Deus, é que o Senhor coloca os mandamentos, ele diz ali as consequências que tem e que são reais e que elas existem mesmo e que quem paga para ver vai colher as consequências, o fruto daquilo, das escolhas que fez. Mas é de forma linda que o Senhor diz assim, mas se você confessa e abandona, você alcança misericórdia. E o que é misericórdia? É receber de Deus aquilo que, não receber de Deus aquilo que eu mereço. Um adúltero merece o quê? Lá a lei não dizia que era apedrejado, mas Jesus quando vem e fala com aquela mulher, ele diz assim, vai, não peques mais. Ele oferece a mão, ele estende, ele diz assim, olha, se você confessar, se você abandonar, você pode recomeçar, você pode reconstruir. Romanos 3:25 faz menção à paciência de Deus. Aprendemos que a obra da cruz é tolerante, mas vale destacar que isso não nos dá passaporte para viver uma vida de pecado. Afinal, Deus é misericordioso, mas antes ele é justo e as consequências são inevitáveis. É exatamente o que a gente falou aqui. Nós nunca podemos, liberdade nada tem a ver com libertinagem. Nós somos livres para viver uma vida, mas uma vida pautada na palavra de Deus, obedecendo aos seus mandamentos, para que nós mesmos não venhamos colher os amargos frutos da desobediência. Diante de Deus, o adúltero arrependido está justificado, mas diante dos homens ele está marcado. Por isso é tão importante, assim, como eu consigo enxergar aqui, nos mandamentos e nessas ordens de Deus, o cuidado e o amor dele para conosco. Porque Deus sabe que o adúltero, como eu falei aqui, ele vai ficar marcado. Ele se arrepende, ele reconstrói, ele recomeça e nenhuma condenação está sobre aquele, naqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que são em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, glória a Deus por isso, são livres, livres e podem cantar, eu sou livre, como a gente canta lá na ceia, e pode mesmo, porque Cristo conquistou essa liberdade na cruz. Uma vez que você se arrepende, você volta para Ele. Mas é certo dizer que as consequências humanas, elas vão ficar e você vai conviver. Mas assim, também é certo dizer que quando você se arrepende, quando você procura, volta para o caminho, Se você errou o alvo, você pode voltar e agora de novo aqui na direção. O Senhor é tão bondoso e tão misericordioso que Ele amortece as causas, os efeitos, as consequências. Elas vão existir, elas vão acontecer, você vai experimentar, mas de forma mais branda, mais por causa desse amor de Deus. Isso é maravilhoso. E aí, logo no ponto 1, deixa eu só olhar aqui no ponto, na página 48 da nossa revista. Deixa eu ver aqui.
que eu quero destacar uma coisa importante na página 48. Opa, eu acho que eu passei demais. Aqui. Página 48, no segundo parágrafo, que ele diz assim, olha, o autor: quando somos informados que alguém pecou, qual o pecado que lhe vem imediatamente à cabeça? Se somos informados que, em especial, um homem que exerce liderança pecou, somos seduzidos pelo pensamento de que este cometeu adultério. Adultério tem o mesmo peso que roubar, matar, disseminar contendas, deixar de cooperar com dízimos e ofertas, por exemplo, Senhor. Gente, é exatamente o que a gente viu aqui na balança. Quando alguém fala assim, tá sabendo que fulano caiu? Gente, é inevitável. Na mesma hora vem assim, cometeu adultério com quem? Não é assim? Isso vem à mente. Por quê? Porque na balança dos homens existem tamanhos. Existe o assassino, aquele que mata, que é, aquele que estupra, aquele que rouba, aquele que cometeu adultério. E tem aquele aqui, ó, que não contribui, o autor que está dizendo, né? Que não contribui com dízimo e oferta. Tem aquele que mente, tem aquele que cria contenda entre os irmãos, que dissemina muita mentirinha, que põe um contra o outro. Aqui, ó, tá tudo no mesmo pacote. Qual é a diferença? Esse aqui vem a público, esse aqui não. Mas o Senhor, que está com o olho sobre toda a terra, contemplando a mim, a você, a todos, que conhece o mais íntimo do nosso coração. Ele vê o que todo mundo vê e ele vê o que ninguém vê. Então a gente não pode perder isso de mente. Bom, no ponto 1, ele vai agora falar diretamente do adultério conjugal. Deixa eu voltar aqui. Do ponto 1. Ele vai falar do adultério conjugal. E nós vamos ler Mateus, deixa eu achar aqui, Mateus 5, 27 e 28. Vamos ler o que está dizendo Mateus 5, 27, 28. Que diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Bom, por que Jesus faz então essa declaração? Vamos ver. Por que Jesus fala dessa declaração? Deixa eu só abrir aqui novamente. Eu suponho, eu coloquei aqui, né? Que um dos motivos seria para nos alertar que a diferença está apenas num detalhe: há pecados expostos e pecados ocultos. A diferença é que um é descoberto, o outro não. Isso coloca todos no mesmo lugar diante de Deus. É o que a gente acabou de falar. Jesus está dizendo assim, olha, não é porque você... se você for lá e consumar o ato, é pecado. Mas se você olhar com mal intenção, alimentando o desejo carnal, se você olhar com segundas intenções, o que Jesus está dizendo aqui, gente, não é que você não pode apreciar o que é belo. O autor também vai falar sobre isso. Não é isso que Jesus está dizendo, porque ninguém é cego, né? Então você vê uma pessoa às vezes bonita e você olha e fala, nossa, que pessoa bonita, né? Isso, ninguém é cego, você tem olho, né? Você enxerga. Agora, quando eu olho e falo, nossa, que pessoa bonita, queria tê-la para mim, aí tornou-se um pecado. Não consumei o ato, mas é pecado. E é isso que nós precisamos estar atentos, porque muitas das vezes a gente enfatiza tanto uma coisa, a gente aponta tanto uma coisa, e aqui, olha, o nosso coração está contaminado, a gente está vivendo dessa forma, cheio de pensamentos impuros, e vai sofrer as mesmas consequências, porque é adultério, conforme a palavra mesmo, o próprio Jesus aqui está nos ensinando. Então, a consequência para esse desejo, para esses pensamentos impuros, é a mesma daquele que foi lá e consumou o ato, né?
E o que que é, ao contrário do adultério que nós estamos tratando, está a fidelidade. E o que que é fidelidade? É honrar na ausência. O autor usa o termo sine qua non, que significa que fidelidade no casamento é indispensável, de extrema importância para a estabilidade e felicidade no casamento e na família de modo geral. Como a gente falou inicialmente, o adultério ele não traz consequências só para aquele que cometeu o adultério, mas ele compromete toda uma família, Os filhos sofrem, as consequências elas se espalham, É algo que pega um raio assim grande, não é algo aqui que está aqui, o adúltero está aqui, só ele, só comprometeu. Não, é uma coisa muito séria, compromete toda uma casa, toda uma família, E num contexto maior, compromete da sociedade. A nossa sociedade vai de mal a pior, porque hoje nós temos, e o autor vai falar aqui na frente, que não existe apenas só o adultério conjugal, nós estamos ainda tratando dele, mas há muitos tipos de adultério. E a sociedade está colhendo o fruto disso, nós estamos inseridos, estamos vendo o quanto está tudo muito perdido por conta dessa prática pecaminosa, que é o adultério. Famílias estão se degladiando, se perdendo, por conta desse pecado. Bom, e aí a gente vai falar sobre José do Egito. Não tem como falar também desse tema sem citar José, E eu gostaria de ler Gênesis 37, 9 a 10, que diz assim, olha. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Quando a mulher de Potifar, a gente conhece a história, fica assediando José, ela insiste, ela é insistente, ela vai para cima dele, e José dá uma resposta muito linda para ela, e diz assim, mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. No versículo 9, ninguém desta casa está acima de mim, ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Olha isso, gente. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? O adultério é pecado contra o outro. Claro que é, Você fere o outro. Mas, antes de tudo, é infidelidade ao Senhor. O salmista Davi, quando confessa o seu pecado, no Salmo 51, ele diz no versículo 4 assim, olha, contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista. Davi, quando vai confessar, ele diz para o Senhor, Senhor, eu pequei contra o Senhor. Gente, é isso aí. Quando você comete algo desse tipo, ou qualquer outro pecado, Mas aqui nós estamos falando do adultério. Mas quando nós cometemos qualquer outro pecado, nós estamos ferindo alguém. Alguém vai sair ferido, Porque errar o alvo é como se você estivesse apontando aquela setinha, que usa nesses jogos aí de tira o alvo. Você está indo. Se errou o alvo, aquilo vai bater em outro lugar. Então aqui a gente pode dizer que ele vai atingir outra pessoa, errou o alvo, foi para cá, ele vai atingir algum outro lugar. E aí vai atingir alguém. Mas antes de tudo, é o Senhor. Porque Ele é o dono, Ele é Senhor das nossas vidas, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o nosso Deus, o nosso Pai. E quando nós ferimos o outro, nós ferimos a Deus em primeiro lugar, a santidade de Deus. O pecado fere a santidade de Deus. Aqui nessa declaração de Davi, vemos uma grande consequência também do adultério na vida daqueles que já foram salvos, a perda da alegria da salvação. Porque Davi lhe confessa, ele diz, restaura a alegria da tua salvação. E nada, eu penso que não há uma consequência mais dolorosa do que perder a alegria da salvação. Porque é o bem mais precioso que nós recebemos do Senhor. É o bem mais precioso. Foi a entrega de Jesus na cruz. E isso promove muita alegria no meu coração, no seu coração. E quando nós... o pecado, e aí a gente pode encontrar isso aqui, olha, desculpa, eu até me emociono, porque assim, é o bem mais precioso que eu posso receber. Às vezes a gente fica
atrás de bênçãos e querendo coisas de Deus, quando na verdade o melhor que ele tinha para nos oferecer, ele nos ofereceu, que foi Jesus na cruz e a presença dele em nós. Olha aquela declaração. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá. Nada, como a gente viu lá atrás, quando a gente fala do pecado, que de uma consequência que aparentemente nós não vemos o outro sofrer, mas nada é pior do que a falta da presença de Deus, de você não ter mais acesso a Ele. Não porque Ele se afastou, porque como um pai bondoso, né, como aquele pai do filho pródigo lá, Ele permanece no mesmo lugar, mas são os nossos pecados que fazem separação, que fazem com que o rosto dele fique longe de nós e nada dói tanto. Então, mais uma vez eu digo, né, os 10 mandamentos é puro cuidado e amor dele para conosco, porque a desobediência, a quebra desses princípios geram muita dor. Bom, deixa eu olhar aqui, primeiro parágrafo da página 44, o Senhor, isso que nós já falamos. Bom, ainda sobre Mateus 5:28, vale destacar que Jesus não está nos isso aqui eu já até comentei, né? Sobre que Jesus não está nos proibindo de ver o que é belo, mas de cobiçar, de olhar, né, com um olhar que promova fantasia. Nós precisamos cuidar dos nossos olhos, né? O autor fala, inclusive, da sua preocupação intensa e das suas orações diárias. Ele tem tanto medo, né, de cometer esse tipo de pecado que ele sempre ora à noite, pedindo ao Senhor que se ele tiver que sonhar com uma mulher, que seja com a esposa dele. É interessante, a gente aqui aprende uma coisa, que todos nós temos áreas de vulnerabilidade, todos, sem exceção. Por isso é preciso nos conhecermos, reconhecer e admitir as nossas fraquezas e vigiar. Né? Há aqueles que são mais propensos a mentir ou a fazer outra coisa, ou são tem uma dificuldade ou uma determinada carência, o que faz com que ele tenha pensamentos pecaminosos, com que ele vague nessa coisa do olhar, do segundo olhar, do olhar mal intencionado. Se eu sei que essa é minha área de vulnerabilidade, eu preciso colocar diante de Deus, eu preciso ser honesta com Deus. Sabe, o honesto que eu digo é admitir. O Senhor nos conhece, mas nós precisamos dar o passo de falar, de confessar, de pedir ajuda, de dizer: Senhor, eis aqui a minha fraqueza. Então, se nós confessarmos, né, diante de Deus, com certeza, e vigiar, obviamente, né, o Senhor há de nos conduzir. E aí no ponto 2, né, o autor vai trazer sobre o adultério social, o que muitas das vezes a gente nem se dá conta, né? Quando fala de adultério, a gente foca no adultério conjugal. Mas aqui o autor, de forma muito sábia, ele discorre sobre outras formas de adultério e chama a nossa atenção. Né? E lá em Tiago 4 fala sobre aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E ele vem trazendo assim algumas coisas sobre o famoso jeitinho brasileiro, né? E esse jeitinho brasileiro, ele tanto pode ser benéfico, né? Quando as pessoas se reinventam, principalmente nesses momentos de crise, né? O brasileiro tem muita criatividade e consegue sair da crise, justamente porque possui esse jeito brasileiro de ser, né? Criativo, proativo. Agora, também tem o lado muito ruim desse famoso jeito brasileiro, que é aquele onde as pessoas fazem uso da falta de civismo, da falta de caráter, em nome, né, como desculpa de sobrevivência. Né? A pessoa fura fila, finge gravidez para poder pegar prioridade. E são só alguns exemplos, né? Querem, por exemplo, a coisa mais recente que aconteceu aí, né? Esse auxílio emergencial. Quantas pessoas, quantas famílias se inscreveram nisso sem ter nenhuma necessidade, né? Até políticos a gente viu aí, infelizmente, inscritos e receberam. Então isso é desonesto, isso é o tal famoso jeitinho, né? Alguém facilitou para que essas falcatruas aconteçam.
E por que isso se dá, né? O autor fala aqui, por causa de pressa. As pessoas querem tudo, nós estamos num tempo onde nós estamos assim, vivendo o tempo do micro-ondas, do forno. Acho que até o micro-ondas está ficando ultrapassado daqui a pouco, né? Daqui a pouco vai surgir alguma coisa aí que prepare uma comida ainda mais rápido, né? Ninguém quer mais esperar, as pessoas estão impacientes, mas isso vai totalmente na contramão do que a palavra de Deus nos ensina, porque a Bíblia diz lá, né, em Salmo 41, esperei com paciência no Senhor e Ele se atentou para mim, ou seja, Ele ouviu meu clamor. O que o Senhor nos orienta é sermos pacientes, a esperar nele, descansar nele, deleitar-se nele. Essa é a orientação da palavra de Deus. Mas nós estamos tão envolvidos com as coisas desse mundo que nós estamos andando no mesmo curso, ansiosos, querendo tudo na hora e estamos ignorando o que a palavra de Deus nos ensina. E essa falta de paciência, essa ansiedade exagerada, essa pressa, né, que como já diz o ditado, é inimiga da perfeição, está gerando adúlteros sociais. Adúlteros que vão sofrer consequências igual ao adúltero conjugal. É importante a gente destacar disso, porque a gente dá ênfase demais a uma determinada coisa e acaba engolindo camelos em outras coisas. Então nós precisamos estar muito atentos a isso. O autor traz isso de forma muito clara, né? E no ponto 3, ele fala sobre o adultério espiritual, que é algo assim que nós precisamos de um destaque especial aqui, né? E Jesus lá em Mateus 12:39 fala que aquela geração é uma geração adúltera. E eu botei aqui, né? O que Jesus quis dizer com isso, com geração adúltera? Basta a gente olhar para o povo de Israel e nós vamos ver assim, né? Qualquer semelhança seria mera coincidência? Será? O povo de Israel buscava a Deus sempre que havia uma necessidade. Eles estavam sempre clamando a Deus na hora do sufoco. Mas quando eles eram respondidos, quando eles recebiam de Deus aquilo que eles queriam, ou mesmo quando Deus não dava, o que eles faziam? Eles se abandonavam, eles se voltavam para outros deuses, eles se corrompiam, eles traíam a Deus, eles trocavam a glória de Deus por outras coisas, por outros deuses, né? E será que não há semelhança com os nossos dias de hoje? Quantos de nós ou pessoas próximas de nós agem dessa forma? Eu estou doente, eu busco a Deus, eu quero a igreja, eu peço oração, mas no primeiro sinal de melhora, eu já não me lembro mais, eu não quero compromisso, eu só quero receber. Eu quero Deus das bênçãos, mas eu quero as bênçãos de Deus, mas eu não quero Deus das bênçãos. Isso é adultério espiritual. É quando nós trocamos a glória de Deus, a presença de Deus, o benefício de estar perto do Senhor e de andar com Ele, por aquilo simplesmente que Ele pode me oferecer, né? E é muito comum a gente ver pessoas assim, né? Principalmente agora que a gente está vivendo esse tempo de pandemia, as pessoas, né, sabem que você é crente e aí ela te liga, te procura e ela pede, ora por mim lá, bota meu nome lá na igreja, lá no grupo de oração, né? Ora pelo meu pai, pelo meu irmão, não sei o quê. Mas aí quando você fala para ela do amor de Deus, quando você oferece para ela, né, o sacrifício de Jesus, você mostra, caminha, ela diz, não, eu não quero, não é agora, isso não é para mim, isso não é o momento, mas o momento de pedir ajuda, de pedir socorro, de lembrar que Deus existe, de clamar, é quando vem a necessidade. Isso torna adúlteros espirituais. E isso nós estamos mencionando de pessoas que ainda não tiveram encontro de Jesus, mas vamos olhar para nós. Muitas das vezes nós também temos esse comportamento. Nós estamos com uma dificuldade, a gente clama, a gente jejua, a gente ora, a gente faz tudo. E aí Deus vem, né, com tanta bondade, tanta graça, misericórdia, nos atende. E o que a gente faz? Depois, lê a Bíblia para quê? Orar de vez em quando, né? Quando está reunido com alguém. E aí, por quê? Adúlteros espirituais. E o que a gente precisa buscar? Ser fiel, ser constante, né? Ao contrário do adultério está a fidelidade. O que significa? Lealdade, constância no compromisso com o outro. Destaquei isso aqui, vou repetir, constância no compromisso com o outro. Isso é ser fiel. Então que a gente possa buscar ser fiéis a Deus, né? E não sermos adúlteros espirituais. E que hoje, né, a partir desse estudo que o Senhor tem nos dado a oportunidade de estar estudando, né, que nós venhamos nos colocar diante de Deus. Se às vezes, Senhor, olha,
eu sou fiel ao meu esposo, eu sou fiel à minha mulher, eu não tenho pensamentos impuros, graças a Deus, louvado seja Deus. Mas eu só procuro o Senhor quando eu preciso. Eu sou um adúltero espiritual. Confesse, abandone, deixe essa prática e com certeza você vai alcançar misericórdia. Vamos alcançar misericórdia. Mas que nós sejamos, busquemos isso, com a mesma intensidade, com a mesma, diria assim, preocupação que a gente tem de não adulterar com o nosso cônjuge, que nós tenhamos também de não adulterar com Deus. Não adulterar com Deus. Socialmente nós estamos adulterando com Deus, porque como a gente viu lá atrás, primeiro nós pecamos contra Deus e depois com os homens. Nós precisamos ter isso sempre em mente. O que eu faço aos outros, eu estou fazendo a Deus. Então, que essa seja uma preocupação constante no nosso coração. Que como a gente canta, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, se a porta fechar, se a enfermidade vier, se não vier, enfim, Ele continua sendo Deus. Que não seja apenas uma canção, mas seja uma verdade, algo que a gente creia e pratique, independente do que aconteça, que a gente possa falar como Abacuque falou, aquela linda declaração que ele fez. Abacuque questionou a Deus em alguns momentos, ele fez perguntas, ele não entendeu muita coisa, mas ele chegou ao pleno entendimento que eu e você precisamos também pedir ao Senhor que nos dê esse coração de Abacuque, porque aqui, olha, no capítulo 3, nos versículos 17 e 18, ele chega à conclusão e ele declara: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Abacuque está dizendo assim: ainda que a gente passe fome, não tenha o que comer, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Sabe por quê? Porque aqui Abacuque entende que a presença de Deus, ter o Senhor, é muito melhor do que aquilo que Ele pode dar. Nada se compara. E aí, aqui em Pensar em Agir, o autor faz algumas perguntas, que os irmãos podem estar aí lendo na revista. Vou colocar aqui para a gente ler bem rapidinho. Que ele diz assim, o adultério destrói o equilíbrio familiar quando os pais adulteram. Certamente a harmonia e o exemplo moral são dilacerados. Os adúlteros não são mais para os filhos um modelo moral. Sinceramente, você entende que a atual sociedade ainda pensa assim? Ou tudo é válido em nome do pseudo-amor, da falsidade, dessa coisa que tem teor enganoso, que é uma mentira travestida de verdade, que tudo é lícito, tudo pode, em nome do amor e da felicidade. Mas não é isso que a palavra nos orienta, pelo contrário, isso traz muita dor. Essa desarmonia, essa falta de princípio, de seguir em obediência aos mandamentos do Senhor, isso tem gerado muita dor de modo geral em toda a nossa sociedade, dentro das igrejas, em todos os lugares. E eu coloquei aqui algo para nós trazermos para nós mesmos. Como é que é o meu relacionamento com Deus? Eu sou fiel ou eu sou um adúltero espiritual? Eu sou um interesseiro? Como é que é o meu relacionamento? Eu sou um filho que quando meu pai chega, revira o bolso dele, se não tiver nada eu saio bater na porta, fico de mal? Ou eu sou um filho que se alegra simplesmente porque meu pai chegou em casa, porque o meu pai mora aqui, a presença dele é mais importante, não importa se ele vem de mão cheia ou de mão vazia, ele está em casa, isso é bom, eu me alegro. Como o salmista disse, melhor um dia na sua presença do que mil em qualquer outro lugar. Como que é o meu relacionamento com Deus? É um relacionamento constante, de fidelidade, de compromisso? Ou eu sou um adúltero? Ou eu me aproximo só por interesse, quando me é conveniente? Algo para nós pensarmos, E orarmos, pedindo ao Senhor que sonde nosso coração e que a gente possa temer a Deus. Temor do Senhor seja algo assim firmado ali no nosso coração, Que às vezes a gente tem pensamentos impuros, nós temos desejos carnais e só não praticamos porque temos medo das consequências humanas, porque elas são, como a gente viu aqui, desastrosas, Mas que essa não seja a nossa motivação para não pecar. Que a nossa motivação para ser fiel seja
o amor e a fidelidade e o temor a Deus em primeiro lugar. Amém? Que Deus nos abençoe, que venha a próxima lição, né? E que essa palavra, esse estudo hoje possa gerar muitos frutos para a glória de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe os irmãos. Tenha uma ótima noite.